Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão assistindo ao MedTudo, o canal que mede tudo sobre a medicina, e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante na medicina, o edema. Você sabe o que é edema? De forma simples, podemos definir edema como o acúmulo de líquido nos tecidos do corpo. Esse líquido extra pode ser visto ou sentido como inchaço na pele. Mas o que causa o edema? Quais os tipos de edema? Como podemos diagnosticá-lo e tratá-lo? Essas são algumas das perguntas que serão respondidas nesse vídeo. Então, se você quer aprender mais sobre essa síndrome clínica tão relevante, continue assistindo. Pode rodar a vinheta produção. Com certeza, vamos continuar explorando o mundo do edema e como ele pode ser algo muito presente no nosso dia a dia. Você sabia que ele pode estar presente em diversas doenças? Pois é, o edema é uma das síndromes clínicas mais comuns na medicina, e está presente em uma variedade de condições, desde as mais simples até as mais graves. Ele pode ser causado por problemas circulatórios, como insuficiência venosa, ou até mesmo por doenças inflamatórias, como a artrite reumatoide. Além disso, o edema também pode ser um sintoma de doenças sistêmicas, como a insuficiência cardíaca e a doença renal. Mas não se preocupe, durante este vídeo vamos explorar tudo isso com detalhes e de maneira clara e objetiva. Vamos desvendar os mistérios por trás do edema e entender como ele pode estar presente em diversas doenças. Fique conosco para saber mais. Definição. Definimos edema como uma condição clínica caracterizada por inchaço palpável produzido pela expansão do volume de líquido intersticial, que pode ser localizado ou generalizado. O termo anasarca é aplicado ao edema maciço e generalizado. São exemplos de edemas mais localizados, da ascite, o edema de membros inferiores isolado e os derrames pleurais. Fisiopatologia. Fisiologia normal do organismo impede que se formem edemas, por meio da ação do balanço de forças hemodinâmicas ao longo da parede capilar, e do funcionamento adequado dos vasos linfáticos. Para que ocorra um edema generalizado, pelo menos 3 fatores devem estar presentes: uma alteração na hemodinâmica capilar que favoreça o movimento de fluido do vaso sanguíneo para o interstício. Para que esse fenômeno aconteça, deve haver alteração de um ou mais componentes da lei de Starling, ou seja, aumento da pressão hidrostática, diminuição da pressão oncótica ou aumento da permeabilidade capilar, ou 2 retenção de sal e água pelos rins, 3 defeito no transporte linfático, insuficiência do fluido intersticial em retornar ao sistema vascular central, pelo sistema linfático. Esse problema pode ocorrer por obstrução, disfunção ou desenvolvimento anormal dos vasos linfáticos. As trocas de fluido entre o plasma e o interstício são determinadas pelas pressões hidrostática e oncótica em cada compartimento. A relação entre esses parâmetros é determinada pela famosa lei de Starling, que pode ser expressa na seguinte fórmula: em que LP é a unidade de permeabilidade da parede capilar, S é a área da superfície disponível para o movimento de fluido, PAP é a pressão hidrostática capilar, PIF é a pressão hidrostática intersticial, CAP é a pressão oncótica capilar, e F é a pressão oncótica intersticial, e S representa o coeficiente de reflexão das proteínas através da parede capilar, com valores entre 0 igual totalmente permeável a 1 igual totalmente impermeável. A pressão oncótica intersticial é determinada, em maior grau pelas proteínas filtradas do plasma, e em menor pelas proteoglicanas do interstício. As forças de Starling são bem diferentes no fígado, devido à grande permeabilidade dos sinusoides hepáticos às proteínas. Por essa peculiaridade, as pressões oncóticas capilar e intersticial no fígado são praticamente iguais 1. Como resultado desse fenômeno, a pressão hidrostática capilar hepática favorece a filtração, praticamente sem oposição. O fígado é poupado da filtração excessiva devido à baixa pressão intracapilar, derivada em sua maior parte do sistema venoso portal. Os capilares pulmonares também apresentam baixa pressão hidrostática, pois são alimentados pelo ventrículo direito, sendo mais permeáveis a proteínas que o músculo esquelético, do que resulta menor pressão oncótica transcapilar nos pulmões. 2.
A retenção renal de sal e água pode ser um evento primário, como na insuficiência renal, ou um evento secundário, como observado na redução do débito cardíaco, por exemplo, na insuficiência cardíaca, ou na redução da resistência vascular sistêmica, por exemplo, na cirrose. A importância dos rins no desenvolvimento dos edemas é muito grande. Os edemas não se tornam clinicamente aparentes até que o volume intersticial tenha aumentado pelo menos 2,5 a 3 litros, com exceção do edema alérgico. Como o volume plasmático é de aproximadamente 3 litros, se a única fonte do líquido formador do edema fosse o plasma, haveria alto índice de choque ou de hemoconcentração grave. Ao contrário, a partir da redução inicial do volume plasmático, os rins passam a reter água e sódio visando manter esse volume. Entretanto, essa ação dos rins alimenta o próprio edema, pelas condições locais favoráveis ao extravasamento de líquido. Como consequência, a expansão do volume extracelular total, e o volume plasmático é mantido em um valor próximo do normal. Fatores de proteção contra edema. Ajuste do fluxo linfático. Com o tempo, em vários tecidos pode haver aumento do fluxo linfático, dificultando a formação do edema tecidual. Um dos órgãos que apresenta essa característica é o pulmão. Com aumentos agudos da pressão capilar pulmonar, o sistema linfático pulmonar não consegue fazer frente à demanda, podendo ocorrer edema pulmonar mesmo com pressão capilar pulmonar tão baixa quanto 18 mmHg. Já em pacientes com insuficiência cardíaca crônica, existe aumento da capacidade linfática pulmonar, e o edema pulmonar não ocorre até pressões capilares superiores a 25 mmHg 30. Pressão hidrostática oncótica tecidual. A pressão hidrostática tecidual aumenta com a formação de edema tecidual e se contrapõe à formação do próprio edema. A formação de edema no interstício também diminui a pressão oncótica tecidual. Esse fenômeno é visto com destaque no edema pulmonar da insuficiência cardíaca congestiva e ICC. A hipoalbuminemia também provoca queda na pressão oncótica tecidual. Por esse fato, nos pacientes com síndrome nefrótica, o grande fator causal do edema será a retenção renal de sódio, pois o gradiente transcapilar oncótico é mantido, em razão da queda paralela da pressão oncótica vascular e intersticial. O gradiente transcapilar oncótico só terá maior importância se a hipoalbuminemia for muito intensa. Na anamnese de um paciente com edema, vários aspectos são relevantes, já a história de alguma doença ou o uso de medicação que possa causar doença cardíaca, hepática ou renal. B. Qual a localização do edema? A localização pode dar uma pista sobre a etiologia. Se o paciente apresentar dificuldade respiratória, a insuficiência cardíaca ganha destaque. A presença de ascite pode indicar que a cirrose hepática seja a etiologia. Se houver apenas edema periférico, podemos pensar em uma insuficiência cardíaca, doença renal ou estase venosa localizada. Entre pacientes com insuficiência cardíaca, há detalhes importantes. Se houver congestão pulmonar, a disfunção do ventrículo esquerdo prevalecerá. Se houver comprometimento proporcional de ambas as câmaras cardíacas, direita e esquerda, haverá edema periférico importante, além da congestão pulmonar menos intensa. O edema periférico, nesses casos, tem predomínio vespertino devido ao acúmulo ao longo do dia, quando os pacientes assumem mais a posição ortostática. Com respeito à localização do edema, em casos de anasarca, devemos questionar a presença de edema do rosto concomitante ao edema generalizado. A presença desse sintoma sugere etiologia renal primária, pois tanto o cardiopata quanto o hepatopata não conseguem assumir o decúbito horizontal por apresentarem dispneia de decúbito, o cardiopata por congestão pulmonar, e o hepatopata pela ascite. A explicação, portanto, para o edema do rosto no contexto da anasarca seria apenas gravitacional. Seu edema é intermitente ou persistente? A grande maioria das doenças orgânicas produz edemas persistentes, que podem flutuar ao longo do dia. O edema intermitente é visto, por exemplo, nos sintomas pré-menstruais. Para a avaliação inicial de um paciente com edema, recomendam-se os seguintes exames: 1. Testes de sangue e urina para avaliar a função renal, ou 2. Testes de função hepática,
3. Dosagem da albumina sérica. 4. Dosagem de TSH e T4 livre para afastar hipotireoidismo. 5. ECG e radiografia de tórax para avaliar a função cardiopulmonar. Na sequência, o ecocardiograma pode ser necessário, se esses dois exames mostrarem evidências de cardiopatia. O tratamento do edema depende da causa subjacente. No entanto, existem algumas medidas que podem ser adotadas em comum. O primeiro passo é reduzir a ingestão de sal e líquidos, pois isso ajuda a diminuir a retenção de líquidos no organismo. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de medicamentos diuréticos, que ajudam a eliminar o excesso de líquido do organismo. Há diferentes tipos de diuréticos, que agem em diferentes partes do sistema renal, e que podem ser utilizados de acordo com a causa do edema e a avaliação clínica do paciente. Os diuréticos de alça, como a furosemida, atuam no ramo ascendente da alça de Henle, reduzindo a reabsorção de sódio e água. Já os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, atuam no túbulo contorcido distal, reduzindo a reabsorção de sódio e cloreto. Outro tipo de diurético é a espironolactona, que atua no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, aumentando a excreção de sódio e reduzindo a reabsorção de potássio. Em casos mais graves, em que o edema é devido a uma insuficiência cardíaca, pode ser necessário o uso de inotrópicos positivos, como a digoxina. Esses medicamentos ajudam a melhorar a função cardíaca e, consequentemente, reduzem o edema. É importante ressaltar que o uso de medicamentos deve ser feito apenas sob orientação médica e com prescrição adequada. Além disso, o tratamento do edema pode envolver outras medidas, como a terapia compressiva, que consiste no uso de meias compressivas ou ataduras elásticas para ajudar a reduzir o inchaço. Em alguns casos, a cirurgia também pode ser necessária para tratar a causa subjacente do edema. Ótimo, agora que já explicamos as causas, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento do edema, é importante destacar que essa é uma condição que pode afetar qualquer pessoa e ter diversas causas, desde doenças crônicas até simples questões posturais. Portanto, se você perceber inchaço em alguma parte do corpo, é importante buscar atendimento médico para que seja realizado um diagnóstico preciso e o tratamento adequado seja iniciado o quanto antes. Lembre-se que o tratamento do edema pode envolver desde mudanças no estilo de vida, como alimentação e atividade física, até o uso de medicamentos específicos, como diuréticos e anti-inflamatórios. Não ignore os sinais do seu corpo e cuide da sua saúde. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir e até a próxima!